Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, nesse sábado, nós queremos contemplar o Evangelho de Mateus, o capítulo 12, do versículo 14 ao 21. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Que o Espírito Santo abra nossa mente, os nossos lábios e o nosso coração. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis meu servo que escolhi, o meu amado no qual ponho a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, nesse evangelho de hoje, os fariseus já começam buscando um plano para poder matar a Cristo. Justamente porque eles tinham muita inveja, porque o que Jesus anunciava, aqui como o evangelho fala, o que Jesus anunciava deixava o povo com esperança. O que Jesus anunciava era contra os interesses dos fariseus, que eram de Deus. Então, ia contra, por isso que Jesus incomodava tanto e por isso que eles queriam logo matar Jesus. Então, ao saber disso, Jesus se retirou dali e várias multidões, quando Jesus se retirou, as multidões seguiram Jesus. E aqui fala que ele curou a todos. E aqui, gente, é algo muito forte, porque a gente pode ver o amor de Jesus, Ele sabe que os fariseus querem matar ele sabe que quando os fariseus conseguirem isso, muitas pessoas vão torcer para que ele seja crucificado, até pessoas que conheciam os milagres dele. E mesmo assim, ele não se deixou levar pela raiva. Porque se fosse a gente, eu tenho certeza que a gente ia ficar com raiva, que a gente não ia fazer por amor. Mas não, Jesus ele fez tudo por um grande amor. E isso, gente, é muito lindo. Porque a gente não tem esse amor todo nas nossas ações. E nem mesmo com o nosso próximo. Mesmo que esse próximo seja dentro de casa. Então, muitas vezes a gente não tem esse amor. E a gente precisa ter esse amor de Cristo. Aprender a amar como Jesus é muito importante, para que a gente possa ter força, a força para poder ser agradável a Ele, para poder seguir. Então, esse amor que vai nos dar força para rezar, que vai nos dar força, porque foi exatamente esse amor que deu força para Jesus carregar aquela cruz tão pesada por nós. Porque quando a gente carrega uma cruz sem sentido, ela se torna dolorosa e insuportável. E a probabilidade da gente desistir dela é muito grande. Agora, quando a gente carrega uma cruz por amor, é muito diferente. Então aqui aí Jesus ordenou que ninguém falasse, que o povo não falasse quem ele era. Jesus, ele está em tal canto, sabe? Jesus proibiu que o povo falasse isso justamente para se cumprir isso aqui que foi dito. Eis que meu servo que escolhi, o meu amado, no qual ponho a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito, no caso o certo. Ele não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas praças. Então, Jesus não queria que, quando essa parte fala, ninguém ouvirá sua voz nas praças, pode ser bem confuso pra gente. Por quê? Porque a gente vai dizer, mas os fariseus escutavam, que não era para escutar, porque eles eram ruins. O povo escutou Jesus, gritando, falando para uma multidão de pessoas, então ele tinha que falar alto, com certeza. Então, a gente pode dizer, gente, mas isso nem faz sentido. Mas quando fala em gritar, e principalmente nessa parte aqui, que ninguém ouvirá sua voz nas praças, esse ninguém, essa profecia, que fala esse ninguém se refere justamente aos fariseus. Eles escutavam, como Jesus falou, eles escutavam, mas não ouviam de verdade. Eles não absorviam no coração deles a verdade que Jesus estava trazendo. Então, por isso que fala que ninguém nas praças ouvirá a sua voz. Então, aqueles não escutaram porque estavam surdos, endurecidos pelo orgulho. Por mais que Jesus tentasse, eles estavam endurecidos pelo orgulho. E era por decisão deles. Então, meio que Deus deixou eles ficarem nisso, deixou porque era decisão, E Deus não impede nas nossas decisões. Então, se a gente decide de fato ir para o mundo, mesmo conhecendo a verdade, é uma decisão nossa, Deus não vai prender a gente, mesmo sabendo que o melhor para a gente é ficar com Ele. Então, aqui ele fala, não quebrará
o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Então aqui Jesus não ia, aqui fala, né? Jesus ele não ia acabar com os fariseus todos de uma vez. Não, ele não ia fazer isso até triunfar o direito. E esse triunfar o direito é justamente a crucificação de Jesus, é justamente Jesus sendo erguido na cruz. Que a partir disso, de fato, os fariseus iam se declinando, iam caindo, né? Principalmente espiritualmente, né? Então, e aqui ele fala: e em seu nome as nações depositarão esperança. Então, se hoje em dia, né, nós temos esperança no nome de Jesus, o povo naquela época tinha muita esperança no nome de Jesus, né? A gente pode ver vários milagres, né, daquela mulher mesmo que só tinha esperança, né, no nome de Jesus, só encostar no manto dele já saberia que seria curada. Então, era uma esperança. Nós temos esperança no nome de Jesus quando a gente vê o mundo como está maldoso, a gente tem esperança de que tudo isso um dia vai acabar, porque ele mesmo prometeu isso. Não é uma esperança vã, é uma esperança em um Deus que você vai ver, né, desde o Antigo Testamento, desde o início de tudo, né, desde lá de Gênesis, todas as promessas de Jesus, todas as promessas de Deus, ele cumpria todas da forma mais perfeita, né? Então, assim, é um Deus que promete sempre, que sempre prometeu e que sempre cumpriu. É um Deus, de fato, de promessas reais. Então, isso é muito importante, né? Isso é muito importante, por isso que a gente tem esperança no nome de Jesus e que nós devemos guardar no nosso coração essa esperança que vai nos mover a ter o amor, essa esperança que vai nos mover a ter a fé, essa esperança que vai nos mover a lutar para ser santos, a lutar para ir para o céu. Então isso é algo de fato muito importante, né? A esperança no nome de Jesus, que esse povo tinha e que nós devemos ter também. Então vamos rezar essa Ave Maria para finalizar esse momento. E obrigada por ter assistido até aqui. E vamos rezar essa Ave Maria pelas suas intenções, pela sua família, pela igreja, né, e pelo Santo Padre. E por todos que pediram, né, as nossas orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe você e toda a sua família, e obrigada por ter assistido até aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo vídeo.